André vai falar um pouco dessa experiência. E o que eu falei pra ela foi, o meu desafio pra ela foi, eu disse, velho, eu quero que tu prepare aqui uma apresentação pra tu mostrar a gente tua apresentação. Eu já fui perguntando a André, ele disse, velho, eu nem faço mais isso hoje. Eu pego uma folha de papel, risco assim e fecho minhas obras. Já a gente fala sobre isso. Quando o cara tá com mais experiência é mais fácil. Eu tava até comentando com a galera, quando você já tem bagagem e quando o cliente nota que você tem bagagem, você pega uma folha, faz um risco lá, Grimaldo. É engraçado, Grimaldo, um dia desse mandou uma foto pra mim. Fechei uma obra, eu disse, cadê o projeto? Ele pegou o vidro assim do escritório dele e escreveu no vidro e pronto, tá aí galera, paguem aí. Eu escrevi até hoje, é isso, vai. Não foi verdade? Escreveu aqui no vidro, pronto. Você vai, mostra aí e acabou-se. Funciona. Mas isso é a questão da confiança que a pessoa tenha em si mesmo e no produto. Perfeito. Obviamente, quando você está começando, é legal você ter materiais de apoio, até para fixar, para te ajudar a trazer aquele conteúdo para o cliente. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, vamos falar com o André. Bora lá. Conta aí tua história, o que é que tu faz, quem é tu. Vou resumir aqui. Desde o Agnes e Grimaldo, ou depois do Agnes? Vou resumir depois do Agnes. Então, eu trabalhei muitos anos, né? Meu primeiro estágio foi na Moura do B. Eu trabalhei 3 anos na Moura do B, mas foi um estágio diferenciado. Não foi um estágio em uma obra. Eu fui estagiário, tinha um setor da Moura do B que se chamava de fiscalização interna, que a Moura do B tinha a qualificação, né? 9.001, 14.001 e 18.001. Segurança, saúde e meio ambiente. Qualidade, saúde, segurança, meio ambiente. Então, eles faziam auditoria interna. Então, tinham 4 estagiários que eram focados na parte de documentação do início dos funcionários. Tinha que fazer um mapeamento, os engenheiros, mestre de obra, líder, até os ajudantes. E a gente fazia esse mapeamento e a gente era o olho da diretoria. O que é que a gente fazia? Apontava a incoerência e a desorganização. É isso que a gente era. A gente era o crítico sem ser 100% técnico. Era um fiscal interno, a gente trabalhava dessa maneira. Então eu tive muita experiência de obra vertical vendo. Eu não dava obra, não falava com engenheiro. Assim, os engenheiros, eles não gostavam de mim porque eu apontava os erros deles, né? Então, era o diretor de erros e falhas da empresa, né? Era auditoria interna mesmo, que a Moura do B levava isso porque todos os anos tinha auditoria no final do ano e era a maior dor de cabeça para poder estar qualificado dentro daquele certificado. Vocês sabem que qualidade é um certificado que a maioria das empresas construtoras querem ter, né? Então, é muito importante, pô, tá doido? Com certeza, extremamente importante. Então eu foquei nisso, peguei muita experiência, muito contato com mestre de obras. Então os engenheiros não queriam falar comigo, eu falava com os mestres de obra. Então os mestres de obra que faz a obra. Eu conversava com eles, peguei contato, saí, fui para o ramo industrial, fui para consórcio Pojuca. Passei 1 ano no consórcio Pojuca na área de medição. Passei trabalhando para os outros, não fui engenheiro lá, fui como auxiliar de engenharia, me colocaram lá para baixo, tudo bem. Você estava formado ou ainda não? Não, estava em formação, nessas empresas tudo estava em formação. Certo. Quando eu fui para a fábrica da Jeep, aí eu entrei formado lá, eu entrei na fábrica da Jeep para fazer 8 galpões lá, foi PowerCoat, Tiberina, FMF, Florencia. Tinha um monte de galpão, só que a minha empresa, a empresa contratada, que foi a Sumonte na época, era detentora de 50% da fábrica, da construção da fábrica. E eu entrei no ramo de medição, justamente num setor também ligado à diretoria, que eu só dizia para os meus diretores que a medição do contratado, dentro do projeto, ela estava abaixo do que a gente já tinha pago a eles. Então eu tinha que fazer esse link de analisar o projeto, se estava avançado, se não estava avançado, dentro do financeiro, se eles tinham pago a mais ou a menos, e a gente começou a fazer isso. Por quê? A própria empresa estava vendo que estava saindo muito recurso e estava andando pouco. Tinha muito engenheiro, muita gente na obra, acho que eram uns mil pessoas nessa empresa. E esse controle estava fugindo da mão da diretoria e no final a gente sabe que se foge no início, se paga muito no início, no final as gatinhas ficam tudo sem fôlego para concluir as obras. Eu peguei muita experiência nisso e saí de lá para uma empresa menor, mas onde eu já fiz a parte de
gestão da empresa, a parte de engenharia mesmo, que foi a estação de tratamento de efluente da fábrica da Jeep. Aí, nessa parte, eu fui engenheiro de obra, eu gestei, fiz a gestão do pessoal, eu fiz aquela parte toda de documentação, medição, avanço de obra, hora máquina, porque lá na fábrica, indústria, eles pagam por hora, horímetro de máquina, hora de homem. Então isso tudo, essas medições todas, era feita em cima desse jogo, né? Essa experiência me gabaritou e eu vi um contrato do meu antigo chefe, meu último chefe, que isso foi em 2015, quando eu saí de lá. E depois que eu vi esse contrato, que eu vi o que ele fez, eu disse, não vou mais trabalhar para os outros se eu estou tocando a empresa e eu sei que eu posso levar isso para frente. Então, eu fui me capacitar e fui abrir empresa. E eu vi que o buraco era muito mais lá embaixo. Para poder pegar um contrato de 5 milhões, eu tinha que ser barba branca, né? Eu tinha que ter experiência. E era uma coisa que eu não tinha. Porque, tipo, aquele lance, o cara tem o CREVA, mas se ele não tiver experiência, se ele não tiver a certeza do que coisas, faz... know-how, networking, tudo influencia. A certeza do que ele faz, com segurança, as pessoas... O cliente identifica isso no olhar, o cliente identifica isso na conversa. E o cliente pessoa jurídica, ele é mais criterioso do que o cliente pessoa física, Total, né? Total. O cliente pessoa jurídica vai atrás da tua mãe, saber quem tu é, investigar certidão negativa de tudo, né? Perfeito. Porque se você não cumprir o acordo, ele que vai arcar com responsabilidade, que foi isso que aconteceu na fábrica da Jeep. Se a minha empresa, a empresa contratante, não cumprir com o acordo, porque ele estava subterceirizando serviços, né? Quem ia pagar sempre é o contratante com a Jeep. Então, E tem muito isso em empresa grande também, eles pagam por empenho, né? Você faz, você que se vira e depois que a gente paga, né? Perfeito. Quem faz muito isso é o Carrefour. Aí em 2015 eu saí da fábrica, abri essa empresa de uma construtora, foquei em reforma. Por quê? Porque... Reforma de quê? Comercial, residencial, tudo? Comercial, residencial e industrial. A minha primeira reforma foi no Carrefour da Torre. Ali aquela parte de banheiro dos clientes, praça de alimentação e banheiro de funcionário, na parte interna. Foi a primeira obra que eu peguei. Como é que eu peguei essa obra? Indo lá. Falando com o engenheiro, conversando, falando da minha experiência. Toda a minha bagagem de funcionário eu trouxe para a minha empresa e aí eu fui agregando esse valor com o tempo, conquistando os meus clientes. Depois que eu fechei essa obra, eu vi muitas dificuldades, assim, na parte de execução, eu não tinha muita experiência, meus mestres de obras não eram tão qualificados, por exemplo, o banheiro de funcionário eu fiz com maestria, fiz em 20 dias, eles me pediram 30 dias, eu fiz em 20. Mas os banheiros de clientes eram porcelanatos de 1 por 1, exigia outra técnica que eu estava ali aprendendo, mas eu aprendi na raça. Apanhei, paguei algumas caixas de porcelanato, mas valeu a pena a experiência, ficou de experiência. E desde então, 2019 foi minha primeira obra financiada. E depois disso, conheci vocês, estava lá quando eu vi do nada, Diego Cariello, minha casa financiada, Grimaldo. Eu disse, não, tem alguma coisa que eu não sei, alguma coisa eu não estou sabendo. Diego, o que é isso aí? Diego, eu quero participar. Ei, me dá aí, ali, compra o curso lá. Faz uma parada, tu entrou com a gente em que período, mais ou menos? Eu entrei em junho. Em junho de 2020. 2020. Fez um ano? Fez um ano, eu tô com 8 obras. Um ano depois. Um bocado. Logo no primeiro 6 meses eu peguei eu a nem obra. sabia, viu? Isso é importante falar, né? Eu nem perguntei quantas tinha, agora. Se eu tivesse dito, tô com nenhuma, não. Que merda. Eu tô tirando a certeza de quem não consegue ser bem sucedido aqui, não é por falta de informação, é por falta de querer, é por falta de estudar e buscar, saber, porque... E assim, André é um cara que realmente pergunta, na época que eu fazia suporte pro WhatsApp, ele sempre me perguntava, né? Era o único cara que eu trocava áudio, que ele mandava muito, ele mandava... Não, ele é uma das poucas pessoas que eu respondo, porque tem um ponto em relação à dúvida, que é o seguinte, eu gosto de responder dúvidas, mas dúvidas que são relevantes, pô. Isso. Quando o cara chega, bicho, tipo agora, tu trocou uma experiência que foi legal, olha, uma coisa que eu não sabia. Mudou a normativa, agora a Caixa exige que o vendedor do lote abra a conta e tal. E o cara, tipo, pô, legal, o cara sente que o cara tá evoluindo. Se informa. E você tá evoluindo, o cara tá vendo evoluir, tudo daqui a pouco. Não, ó, feito, por exemplo, lá, o cara mandou pra Luiz, o cara comprou um cliente aprovado ontem no Maranhão. Aí ele veio perguntar em relação à documentação de terreno para fazer aquisição. Pra ele ter do vendedor, quais são os documentos do vendedor para juntar?
Mas, irmão, eu disse, Luiz, eu não responda. Diga pra ele, Lê, vá acho que é ver o curso Isso. e vai entrar no Harvard, porque tem um checklist lá, pô. Perfeito. Que loucura é essa? E se você der a mão pros caras e, tipo assim, toda vez falar e não disser aonde, o cara não Sempre evolui vai nunca. ficar acostumado àquela bengala. É tipo aquela bengala que você nunca tira. Às vezes o cara já tá bom, velho, mas ele tem um costume de estar andando na bengala, ele nunca vai largar aquela bengala. Então, eu vejo muito isso no início, eu vi muito isso no início, e geralmente quem tá fazendo essas perguntas são pessoas que não assistem o Grima Show, não vai lá pra fazer pergunta, não tá nas lives, não tá exatamente empenhado no que ele investiu. Então, assim, é mais uma questão de autoconhecimento, de realmente buscar, do que você ficar acomodado achando que vocês vão fazer tudo. Eu falo sempre pros caras assim, eu digo, bicho, não sei porque tá afobado com, sei lá, 6 meses, 1 ano. Isso aqui que a gente faz é nossa vida, pô. Tipo, justamente. Meu irmão, tu tá formado em engenheiro, a gente trabalha nessa parada aqui. Tu vai trabalhar até quando? Até, sei lá, construção civil não vai acabar, entendeu? De maneira alguma. E o que vai mudando é, pronto, a gente mora aqui em Recife, aqui não tem tanta cultura de construção de casa. Melhorou agora na pandemia, mas você tem uma cultura de reforma de apartamento. Tem. Pô, você trabalhar com esse produto de reforma financiada, ninguém faz, então já é uma coisa a mais. Então, tipo, isso nunca passa, só muda, só se adequa e por aí vai. O problema é que as pessoas não sabem vender. Isso, esse é o ponto. Esse é o maior ponto. Então, assim, elas querem ficar milionárias, mas não sabem vender. Quer ganhar dinheiro, mas não sabe vender. Aí, hoje, no Brasil, todo mundo constrói e todo mundo cozinha. A gente sabe disso, né? Só tem construtor e tem cozinheiro. Que eu já tive a experiência. É verdade. Eu me acho muito cozinheiro. Pô, então, a gente tem essa experiência, a gente sabe que vai chegar o primo de João, que é amigo de Zé, que diz que levantou. Até ele levantou, pô. Ele levantou lá, edificou. Beleza, mas tá mau cheiro, tá dando retorno. Liga 3 chuveiros elétricos, cai a resistência, queima a resistência de 3 em 3 meses. Então essas partes que o cliente não vê, ele só vê o metro quadrado. Vem um cliente aqui para mim, eu sou... É praxe, todos os clientes chegam e perguntam, quanto é o teu metro quadrado? Aí eu dou um sorriso assim, agora, antigamente eu ficava apavorado, meu Deus, meu metro quadrado está menor do que o do vizinho. Hoje em dia, eu digo assim, você tem projeto? Aí ele diz, não tenho projeto, tá. Aí, você tem terreno? Não tenho terreno, tá. Então por que tu quer saber quanto é um metro quadrado? Não tem sentido ele saber quanto é um metro quadrado, se ele não tem projeto, não tem... Aí ele vem, eu dou R$1.000 no metro quadrado para ele, para fazer Minha Casa Minha Vida, e o cara vem com uma fachada poderosa, com um platibanda gigantesco, com 3 andares de casa. E tem 200 mil para construir. Aí não tem. Aí exatamente. Eu tive um caso exatamente essa semana com Bárbara lá no Rio Grande do Norte. A gente aprovou um hot lead de 440 mil. Mas ela fez assim, pô, Diego, o cara é muito pirangueiro, o cara não quer gastar os 440 mil. Só quer ter uma parcela de X. Aí eu fiz, tá. Aí ela falou e tal, ele disse, não, eu só pago 1.800 o metro quadrado. Aí eu fiz, de onde é que o cara tirou isso? Já começa daí, porque o cara... Eu disse, Bárbara, mas tu tem que vender a casa, não é vender o metro quadrado. Ela, não, mas eu nem falei nada. Eu disse, tá bom. Ele disse assim, ele disse que nem ia pra reunião se ela não dissesse que fazia por 1.800. Aí eu disse, Bárbara, diz pra ele que faz mais barato, diz que faz 1.100. Chega lá pro cara e mostra pra ele, pra mulher. Eu faço essa casa de 1.000, eu faço essa de 1.500, faço essa de 2.000. Tu quer qual? Escolhe aí, pô. Perfeito. Entendeu? Tipo, tem gente que é o cara que é pirangueiro tem que pegar ele pelo pé, pô. Tipo, tu quer 1.700, essa é tua casa de 1.700. Entendeu? Aí ela, beleza, eu vou fazer isso. Porque às vezes os caras ficam agarrados com os números que eu não sei de onde o cabo tira, que alguém disse pra ele, e por aí vai. Mas segue aí tua história.